Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha socialização. Meu nome é Simone Rafael e o meu tutor é o Vitor Matos. A disciplina é estágio curricular supervisionado. A área de concentração é educação inclusiva. E o tema escolhido foi o desafio da aprendizagem, o aluno autista no contexto escolar. A justificativa da escolha desse tema se dá pelo fato de que a educação inclusiva de alunos com transtorno do espectro autista no contexto escolar tem sido bastante recorrente nas bibliografias específicas. Porém, nota-se que há muito a ser explorado sobre os tipos de atividades pedagógicas desenvolvidas para esse público. Ainda hoje são encontradas lacunas de conhecimento e novas maneiras de explicar sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno com TEA. O objetivo foi identificar as práticas pedagógicas úteis ao professor frente ao processo da inclusão do autista no contexto escolar. Avalia-se que em cada 10 crianças nascidas, 21 apresentam características do transtorno do espectro autista, que é o TEA. Dados esses que fazem com que o reconhecimento do autista seja um quadro clínico de diferentes transtornos mentais e tem influenciado consideravelmente estudos e pesquisa cujo objetivo é clarificar suas causas e principalmente promover intervenções de várias ordens que tornem o seu desenvolvimento, assim como a acessibilidade dessas pessoas aos pareceres educativos. No entanto, alguns estudos apontam que, mesmo com o incentivo do governo, muitas dificuldades para a efetivação da inclusão escolar, e tais dificuldades refletem a necessidade da formação qualificada e do apoio técnico no trabalho com o aluno, no entendimento do professor sobre a inclusão. Sendo assim, o contexto escolar destaca-se como sendo um dos espaços mais favoráveis ao seu desenvolvimento, principalmente pela oportunidade de conviver com outras crianças, juntamente com o educador, cuja mediação favorece bastante as diferentes habilidades do educando. No contexto educacional, gera oportunidades relevantes, contatos sociais primordiais, favorecendo o desenvolvimento do aluno autista, assim como também de outras crianças, pois na mesma medida em que convivem, elas aprendem e se desenvolvem com as diferenças apresentadas. Portanto, os demais estudantes terão uma oportunidade única e bastante enriquecedora de conviver com as diferenças. O contexto educacional servirá como lugar onde o aluno com dificuldade deparará com exemplos comportamentais a ser seguidos. E de acordo com Matos, 2012, as intervenções pedagógicas precisarão transcender as técnicas e estratégias e criar ocasiões para que haja valorização das condições humanas e para a criação de formação de vínculo, pois o tratamento médico está supostamente baseado no diagnóstico das anomalias. Porém, a educação deve ter como um dos objetivos a exploração dessas potencialidades do indivíduo, independente da sua condição. Essa metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva por meio de uma revisão bibliográfica, tendo como base de dados a BIREME, Biblioteca Virtual de Saúde e o Google Acadêmico. Na pesquisa foram acessadas bases de dados no período de março a maio de 2023. A observação
foi no meados de março do primeiro semestre, né? E onde eu pude perceber que a dificuldade que as crianças têm, que os professores têm em lidar com a educação inclusiva. Inclusive, eu tenho um neto que estuda na educação infantil, ele é autista, e por coincidência, eu fiz o estágio na sala dele, e que eu percebi foi a dificuldade que a professora tinha de lidar com ele, né? No caso, com a diferença. As crianças não. As crianças, até que ela orientou bem, né? As crianças sabiam como lidar, respeitavam, né? Porém, a professora, ela sempre estava cheia de questionamento. Uma hora ela achava que a criança precisava tomar uma medicação para parar com a agitação, né? E assim, eu fiz algumas leituras a respeito de Valon, e Valon fala que a educação ela não se dá com um método só, né? Que nesse caso ela podia estar usando a afetividade, né? Porque eles aprendem de várias formas. Às vezes eles não estão tão concentrados nas aulas, mas ali ele está tendo algum tipo de aprendizado. E durante esse estágio, para mim, foi muito enriquecedor, porque por coincidência eu tinha uma pessoa da minha família, né, que me apresentou um quadro de dificuldade, né, e onde eu acredito que tem muito a ser explorado, né, que ainda a educação inclusiva ainda está aquém, né, do que nós precisamos hoje. É um desafio, né, é um grande desafio para os professores, né, e alguns professores falaram, né, que a inclusão só existe no papel, né, e eu pude notar um pouquinho dessa condição, mas assim, eu acredito muito no potencial das pessoas, né, eu acredito que ainda a gente vai ter uma melhora significante, né, e assim, mesmo que essa condição do autismo seja um transtorno antigo, mas hoje esse desafio parece que aconteceu ontem, né? E as pessoas ainda anseiam por tipo de métodos, né? Parece que eles querem uma mágica, só que não existe mágica, existe estudo, né? A gente tem que aproveitar que a gente tem a ciência do nosso lado e desbravar, desmembrar, entender, ver como é o funcionamento de tudo, principalmente como os futuros professores. Muito obrigada.